Beleza, eu vou compartilhar então, Bruno, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, então, uma boa noite a todos. Quero agradecer o convite do Bruno, né, para fazer essa fala na reunião científica de vocês, né, hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlio César Chamini, eu sou bacharel em Educação Física pela UEPG, me formei junto com o Bruno, né, na turma de 2017. Também sou mestre em Ciências Biomédicas pela mesma instituição, fui aluno do professor Nilo. Na verdade, sou até hoje, né? O Nilo tentou se livrar de mim aí, mas ele não conseguiu, né? Então, atualmente eu estou no doutorado na Universidade Federal do Paraná, em Educação Física, né? E o Nilo ainda está me aturando um pouco, porque ele é meu co-orientador no doutorado. Então, um prazer enorme em rever vocês, né? Os que eu conheço e os que eu não conheço, um prazer em conhecê-los. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre uma técnica bem interessante, né? Que a gente usa para estudar a fadiga neuromuscular, que é a técnica de twist interpolation, né, que é um termo em inglês, que no português é traduzido como técnica de interpolação de estímulos. Então, a ideia é passar algumas noções básicas, né, gerais sobre essa técnica, né, para quando vocês, por exemplo, forem ler algum estudo, né, algum artigo, muitas vezes os termos eles são difíceis de compreender, né, para quem não tem familiaridade. A ideia é passar uma visão geral mesmo sobre a técnica. Aqui eu coloquei o meu e-mail, né? Caso vocês queiram mandar alguma pergunta depois, podem ficar à vontade. Bom, basicamente, o que eu vou falar na apresentação está colocado nesse slide, né? Então eu vou, primeiramente, apresentar uma definição do que é a fadiga neuromuscular. Depois vou falar um pouco sobre alguns mecanismos fisiológicos da fadiga. Aí vou entrar na questão da fadiga central e periférica, né? Você vai ver que tem uma distinção entre diferentes aspectos etiológicos da fadiga. Aí depois eu vou entrar na técnica propriamente dita, né, que é a técnica do twist interpolation, né, que é uma técnica de estimulação do nervo motor, que é usada justamente para determinar esses fatores relacionados à fadiga. E aí, a partir disso, é a técnica mesmo, né, a determinação da intensidade ideal para estimulação, e depois a gente vai ver como que quantifica o grau de fadiga central e periférica. E depois, por fim, eu vou citar alguns exemplos de aplicações na pesquisa. Bom, o que é a fadiga neuromuscular, né? Uma definição bem clássica, né? Que a gente vê nos livros e mesmo nos artigos. Então, a fadiga nada mais é do que uma diminuição induzida pelo exercício na capacidade de um músculo de desenvolver força ou potência. Bom, e quais são os mecanismos que levam a essa redução de força ou potência, né? Que é a fadiga. Então, aqui nesse slide eu coloquei uma figura que basicamente mostra todo o aparato neuromuscular humano, né? Desde aqui do córtex motor, né? Passando pela medula, aqui o neurônio motor e o músculo, né? As fibras musculares. Então aqui vocês vão ver que tem diversos números aqui e cada um desses números tem um local em que pode ocorrer alguma alteração que pode levar a essa diminuição do músculo de gerar força. Então, por exemplo, começando aqui já pelo músculo, né, que é mais fácil de entender. A propagação do sinal na junção neuromuscular. Então, se eu tenho uma diminuição nessa propagação do sinal na junção neuromuscular, essa membrana do músculo ela vai ser menos responsiva aqui aos estímulos neurais na placa motora. Aqui, né, a junção neuromuscular. Por exemplo, uma alteração que ocorre com o exercício é que você tem uma depressão de ATP, e essa depressão de ATP,
pode diminuir a atividade da bomba de sódio e potássio. Com isso, a bomba não consegue fazer o seu trabalho, né, de bombear íons de sódio para o meio extracelular e íons de potássio para o meio intracelular, né? Isso vai fazer com que os íons de potássio comecem a se acumular aqui no lado extracelular. E com isso, essa membrana, obviamente, vai ficar menos responsiva aos estímulos neurais. Isso vai trazer outras consequências, né? Por exemplo, nos túbulos T, nós temos os receptores de dihidropiridina, que são sensíveis à voltagem. Obviamente, quando você tem a diminuição da propagação do sinal na junção neuromuscular, essa diminuição vai chegar até os receptores de dihidropiridina, que vão detectar essa diminuição da propagação do sinal ao longo da membrana, e todo o processo consequente, né, que leva à liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, também vai ficar prejudicado. E, consequentemente, né, o cálcio não é liberado, ou é liberado em menor quantidade, e você tem uma diminuição da formação de pontes cruzadas, e, consequentemente, na produção de força. Um outro fator aqui que pode levar à fadiga no músculo é a diminuição de substratos energéticos. Por exemplo, em exercícios muito intensos, né, você tem muita depressão do glicogênio estocado no músculo. Então, com o passar do tempo, você vai tendo diminuição na disponibilidade desses substratos e, consequentemente, diminuição na produção, na capacidade do músculo de produção de força. Outro fator importante no músculo, o estado do meio intracelular. Então, quando nós realizamos exercício, com o passar do tempo e dependendo também da intensidade, ocorre um acúmulo de metabólitos no interior da fibra. Por exemplo, um acúmulo de íons de hidrogênio, também um acúmulo de fosfato inorgânico, né, como consequência da quebra do ATP e da fosfocreatina. Esse acúmulo de metabólitos pode diminuir a sensibilidade das fibras, das proteínas contráteis, né, actina e miosina, consequentemente diminuindo também a formação das pontes cruzadas e a produção de força. Outro fator importante, diminuição do fluxo sanguíneo. Então, uma diminuição do fluxo sanguíneo também pode levar a uma diminuição na disponibilidade de sangue oxigenado de substratos energéticos para o músculo em exercício. Isso pode fazer com que, por exemplo, o músculo tenha que utilizar de fontes não oxidativas para produzir ATP. Isso, obviamente, vai levar à fadiga mais rapidamente. Bom, passando aqui para a parte proximal à junção neuromuscular, né, ou seja, antes da junção neuromuscular. Então, o que pode acontecer, por exemplo, é uma diminuição da ativação do córtex motor primário, ou seja, uma diminuição do impulso nervoso logo aqui no córtex motor primário. Esse sinal ele pode ter uma diminuição na sua propagação aqui na medula e, consequentemente, isso vai levar a uma redução na capacidade de ativação das unidades motoras. Bom, aqui eu tracei uma linha, né, justamente aqui na junção neuromuscular. Então, aqui a gente vai fazer uma distinção. Tudo que ocorre aqui antes da junção neuromuscular, ou seja, mecanismos neurais, uma alteração nos mecanismos neurais, é denominado fadiga central. Tá? Então, por que central? Porque é do sistema nervoso central. O sistema nervoso central diminui a sua capacidade de recrutar as unidades motoras. Tá? Então, quando isso acontece, é denominado fadiga central. E todas essas alterações que eu falei aqui, que ocorrem distal à junção neuromuscular, ou seja, no músculo, né, propriamente dito, é denominado fadiga periférica. Ou seja, o músculo reduz a sua capacidade de gerar força como consequência de mecanismos que ocorrem no próprio músculo, né, tirando fora a parte do sistema nervoso central. Bom, e como que a gente faz a quantificação, né, dessa fadiga central e periférica? Como que surgiu essa técnica, né?
Então, essa técnica ela foi desenvolvida por um pesquisador, ou por uma pesquisadora, agora eu não me recordo se é um homem ou uma mulher, Merton, né? O nome do ou da pesquisadora que desenvolveu essa técnica. Então, essa foi publicado em 1954, né, esse artigo, intitulado Voluntary Strength and Fatigue, né? Força voluntária e fadiga. Então, como curiosidade, esse estudo ele tem mais de 1.656 citações. E aí vocês podem dizer, mas não é tanta citação assim. Por exemplo, o estudo do Borg, de percepção de esforço, tem mais de 17 mil citações, né? Mas é que muitas vezes não se dá o devido crédito a quem fez a roda começar a girar, né? Mas, de fato, foi nesse estudo aqui que começou essa técnica, né? Que foi desenvolvida essa técnica, que, obviamente, com o passar do tempo, foi sendo mais aprimorada, né? Bom, qual foi a ideia, né, que foi levantada nesse estudo, que o pesquisador ou a pesquisadora pensou? Será que em esforços voluntários a força máxima exercida é limitada pela capacidade de recrutamento das unidades motoras ou pelas propriedades contráteis intrínsecas das próprias fibras musculares? Ou seja, quando eu faço uma força máxima, será que eu consigo recrutar todas as minhas unidades motoras? E ainda, será que eu, mesmo conseguindo recrutar todas as unidades motoras, eu realmente consigo fazer a força máxima? Ou o meu músculo impede com que eu consiga atingir essa força máxima? E da mesma forma, quando eu fadigo o meu músculo, qual é a etiologia dessa fadiga? Será que ela está relacionada com uma diminuição na capacidade do meu sistema nervoso central de recrutar essas fibras? Ou será que o meu sistema nervoso não diminui essa capacidade e a redução da força é causada por uma diminuição na responsividade do próprio músculo, independente do sistema nervoso central? Então, foi isso que foi questionado nesse estudo. Essa frase aqui eu tirei, inclusive, do próprio artigo. Bom, e aí, qual que é a ideia assim, principal da técnica, né? Aqui eu coloquei uma imagem, né, semelhante à imagem anterior, demonstrando aqui o aparato neuromuscular humano, né, desde o córtex motor aqui, a medula, né, e o neurônio motor inervando o músculo. Então, qual que é a ideia? Se eu fizer um estímulo elétrico aqui ou magnético direto no nervo motor, eu vou conseguir separar o meu sistema nervoso central do músculo. Então, quando eu estimulo aqui direto no nervo motor, o que eu vou ter é uma resposta do músculo independente do sistema nervoso central. Ou seja, como se eu tirasse aqui fora o sistema nervoso central e substituísse o sistema nervoso central por vamos dizer, um sistema nervoso central externo, que seria essa estimulação elétrica ou magnética. Obviamente, essa estimulação ela não é a mesma para todos os indivíduos em todas as situações. Existe um protocolo específico onde nós determinamos qual que é a intensidade ideal de estímulo para cada indivíduo, né? E eu vou falar isso também ao longo da apresentação. Mas basicamente a ideia é essa, é estimular direto no nervo motor e eu consigo separar o sistema nervoso central do músculo. E aí o que eu vou ter, obviamente, é uma resposta apenas do músculo ao estímulo elétrico aplicado no nervo. Bom, como que é o protocolo, então, para a determinação da fadiga central e periférica? Então, o protocolo, aqui todos os exemplos que eu vou usar a partir de agora são para a musculatura do quadríceps, né? Usando a contração do quadríceps aqui numa cadeira extensora. Mas a técnica ela pode também ser usada, obviamente, em outros músculos, né? Por exemplo, no bíceps e na panturrilha também. São músculos, juntamente com o quadríceps, são, acho que, os grupamentos musculares que são mais utilizados nessa técnica. Mas o protocolo, então, ele consiste em um teste de contração voluntária isométrica máxima.
Então, essa contração ela tem que necessariamente ser isométrica. Geralmente, essa contração ela tem uma duração ali de uns 5 segundos, na maioria dos estudos. E aí são aplicados estímulos elétricos no nervo, né, como eu mostrei anteriormente. Aqui nesse caso, no quadríceps, o estímulo é aqui no nervo femoral, né? Então, esses estímulos eles são aplicados durante a força máxima, ou seja, enquanto eu estou fazendo força máxima, tem um choque. E logo quando eu relaxo meu músculo após a contração máxima, tem mais um choque. Bom, e durante esse protocolo, né, durante a contração, aqui tem toda uma aparelhagem específica, né, para fazer as medidas. Então, aqui nós temos principalmente a célula de carga, né, nesse caso aqui ela é posicionada aqui na canela, né, do indivíduo. Aqui tem uma caneleira que prende, né, e aqui tem a célula de carga. E a célula de carga ela faz a medida da força. Então, é muito importante ter esse aparelho quando for fazer a medida. Além disso, obviamente, tem um aparelho que faz a estimulação elétrica, né, ou magnética, e tem a eletromiografia, né? Você posiciona os eletrodos aqui no músculo-alvo, que nesse caso é o vasto lateral, que é um dos músculos do quadríceps. Depois eu vou explicar, né, por que é importante ter a eletromiografia. Bom, aqui eu coloquei um vídeo mostrando como que é esse teste de contração voluntária isométrica máxima e os choques durante a contração e após a contração. Então percebam aqui que tem 2 computadores, tem vários aqui equipamentos, né, que são necessários. Então eu vou rodar o vídeo inicialmente, né, só para vocês verem como que é, e daí depois eu explico o gráfico, né, da força, e a gente já vai vendo como que é os parâmetros, né, o que o choque faz à força, né, e tudo mais. Bruno, me dá um feedback aí se o vídeo rodou, tá? Eu vou colocar aqui. Rodou normal, deu para ver o pulinho no final. Beleza. Deu para ouvir o som ou não? Deu para ouvir o som também. Excelente. Bom, pessoal, então o que aconteceu, né? Se a gente fosse representar graficamente o que foi feito ali, que nós temos um gráfico da força e do tempo, né? Então a contração aqui ela dura aproximadamente 5 segundos, né? Do início aqui até o final. Então, obviamente, quando eu fiz a força, ela foi subindo até atingir um platô, né? Quando a força atinge um platô, tem o primeiro choque aqui, que é durante a contração. E esse choque, ele, na grande maioria das vezes, vai levar a um recrutamento adicional de unidades motoras. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, não somos capazes de recrutar totalmente as nossas unidades motoras. Então, quando eu estou fazendo força máxima, eu aplico um choque no nervo e você tem aqui uma produção adicional de força, além da força que eu estava fazendo voluntariamente. Isso ocorre, mais uma vez, explicando, porque nós não somos capazes de recrutar totalmente as nossas unidades motoras. Então, quando eu aplico o choque faz com que recrute aquelas unidades motoras que eu não consegui recrutar voluntariamente. Por isso que tem uma produção adicional de força aqui, como a gente pode ver no gráfico. Tá? E essa força aqui que é produzida pelo choque é chamada de força sobreposta. Tá? Força sobreposta. Ou seja, é o aumento de força em relação ao platô que o choque promoveu. Tá? Bom, aqui, logo depois da contração, tem o choque novamente, né? E aí com o músculo relaxado. Então, eu relaxo totalmente meu músculo, depois da contração máxima, e eu aplico mais um choque. E aqui tem a força evocada pelo músculo em resposta ao estímulo elétrico. Então, para determinar a fadiga central e periférica, basicamente é isso aqui que a gente tem que ter, né? Então, a gente faz essa medida antes do exercício e esse mesmo teste após o exercício.
E a partir desse gráfico aqui, com esses valores, é que a gente vai fazer a quantificação da fadiga central e periférica. Vou dar mais uma vez aqui, Bruno, só para mostrar que só para mostrar essa força sobreposta aqui, que a hora que eu estou fazendo força, tem o choque e a perna dá uma contraída um pouquinho a mais. Não sei se vai dar para ver, mas vou dar de novo. Vamos ver se você parece. Vamos, força, aumenta, deu. Deu para ver ali, Bruno? Que contrai um pouquinho mais ou não? Pra gente aqui ficou bem fácil de ver. Não sei na conexão dos demais, mas pra gente aqui no hospital ficou tranquilo. Deu para ver bem. Inclusive, o pulinho no final de novo agora ficou até melhor do que na primeira. Beleza. Bom, então aquela contração ali que teve a mais é essa força sobreposta aqui. Então deu o choque, recrutou as unidades motoras que não foram recrutadas voluntariamente, tá? Não sei se ficou alguma dúvida aqui, alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu continuar? Deu para entender como que é o teste, os choques durante e após a contração? Júlio, o próprio aparelho ele identifica esse platô ou é um tempo fixo que depois do início da contração que ele vai dar esse estímulo para né, gerar essa contração maior? Então, ali nós temos dois computadores na mesa, né? Então, um computador é o software com o gráfico da força. Então, a gente está vendo a força ao vivo ali no software. E o outro computador é com a parte da eletromiografia e com o choque. Então, a gente dá um choque no computador, dá o comando para o choque no computador e vê a força no outro computador. Então, é o próprio avaliador que identifica ali o ponto do platô da força, e aí, a partir da identificação do platô, você dá o choque. É tudo o avaliador mesmo que faz. Beleza. Só vim ver aqui se está todo mundo acordado ainda. Retomar, então. Bom, mas obviamente, como eu tinha comentado, né, não é o mesmo estímulo elétrico aplicado para todos os indivíduos, em todas as situações. Então, existe um protocolo onde nós determinamos qual é a intensidade ideal de estimulação para cada indivíduo. Então, como que é esse protocolo? Então, o indivíduo sentado ali na própria cadeira, né, com os eletrodos posicionados aqui no nervo femoral, com os eletrodos da eletromiografia posicionados no músculo-alvo e com a célula de carga também posicionada aqui. Então, basicamente, o protocolo, aqui é só um exemplo, né? Não é sempre esse mesmo protocolo aplicado. Por exemplo, indivíduos com um percentual de gordura maior, muitas vezes é necessário iniciar com uma amperagem um pouco maior para conseguir identificar o nervo, né? Porque primeiro você precisa achar o nervo para daí começar o protocolo em si. Então aqui é só um exemplo, né? Não quer dizer que vai ser sempre dessa forma. Mas aqui está colocado 30 mA, então é a intensidade que você começa a dar o choque, e você vai aumentando essa intensidade gradativamente, geralmente de 5 em 5 mA, até que haja um platô na resposta da onda M. O que é essa onda M? É a medida de excitabilidade da membrana do músculo. Então aqui a gente pode ver nessa figura que é basicamente a medida de potencial de ação, né? Ou seja, você tem a despolarização da membrana e a repolarização. Então é isso que o eletrodo ele capta, né? A atividade elétrica do músculo. E essa medida da onda M é uma medida de excitabilidade da membrana do músculo, ou seja, o quão excitável a membrana está, o quão responsiva ao estímulo a membrana está. Então eu vou aplicando esses estímulos até que haja um platô na resposta dessa onda M, ou seja, não importa o quanto eu aumente mais a intensidade de estimulação, a minha membrana ela já está o máximo responsiva, né? Ela já atingiu o platô de responsividade dela. Então, não importa o quanto eu aumente,
essa onda M não aumenta mais. E da mesma forma, a força. Ou seja, não importa quanto eu aumente mais a intensidade, a força não aumenta mais, porque ela já atingiu o pico. Bom, aqui só algumas fotos, né, para demonstrar aqui o posicionamento dos eletrodos, né, da eletromiografia. Aqui embaixo tem a célula de carga, né? Aqui nessa foto à direita eu tô com a perna solta. Esse aqui sou eu, tá? Que tá sentado aqui. Então aqui eu tô com a perna solta, né? Ali dá para ver que tem um gancho. Aqui a célula de carga e aqui a caneleira que a gente prende na perna. Aqui nessa outra foto eu já tô com a perna presa, né? Aqui dá para ver a caneleira e aqui o gancho. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de uma ficha de avaliação que a gente utiliza para fazer esse protocolo de determinação de qual é a intensidade ótima para a estimulação. Então aqui, diferente do exemplo que eu coloquei anteriormente, né, a amperagem inicial 70 mA. Por quê? Porque a gente estava avaliando uma mulher, tinha um percentual de gordura um pouco maior, e por isso a gente precisou começar o protocolo aqui com uma amperagem um pouco maior, né, para iniciar o protocolo. Então, basicamente, aqui nós temos as tentativas, né, o número de tentativas, a amperagem, a resposta da onda M e a resposta da força. Então, a gente vai aplicando os estímulos, aumentando de 5 em 5 mA, e vai verificando a resposta da onda M, que é a medida de excitabilidade da membrana, e a resposta da força evocada pelo músculo. Então, aqui dá para observar que conforme a gente vai aumentando a intensidade, vai aumentando a resposta da excitabilidade da membrana e da força do músculo. E vai chegar um ponto onde vai atingir um platô. Como que a gente define esse platô? O aumento nas respostas da onda M e da força não pode ser maior do que 5% em relação à estimulação anterior. Então, a partir do momento que eu identifiquei o platô, aqui nesse caso foi 110, eu aumento mais 20% na intensidade referente ao platô. Por quê? Porque pode ter um erro na medida. Então, para garantir que a estimulação vai ser máxima durante o protocolo, então por isso que tem esse aumento de 20% referente ao platô. Então aqui nós identificamos o platô em 110 e aumentamos mais 20%. Ou seja, 20% de 110 é 22, né? Então 110 mais 22, 132. Então essa é a intensidade que a gente vai utilizar para fazer aqueles estímulos durante e após a contração máxima. Tá ok? Não sei se ficou alguma dúvida aqui do protocolo de determinação da intensidade. Pode perguntar aí, pessoal, se tiver dúvida. Tô vendo que tá todo mundo acordado ainda. Bom, retomando então. Bom, a partir de quando a gente sabe qual é a intensidade ideal para fazer a estimulação, então vamos fazer o protocolo, né? Então aqui eu coloquei novamente aquela figura, né, que eu coloquei no começo da apresentação, mostrando o comportamento da força durante o teste de contração voluntária isométrica máxima. Aqui com o primeiro estímulo elétrico durante a contração, a partir da identificação do platô da força. Esse estímulo ele promove um recrutamento adicional de unidades motoras, né, como eu expliquei, por isso que tem esse aumento aqui da força, um aumento pequeno da força, que é chamado de força sobreposta. E aqui, logo na sequência, com o músculo relaxado, tem mais um estímulo elétrico, né, logo após aqui a contração máxima. Bom, como que é a quantificação da fadiga periférica, ou seja, a fadiga do músculo? Então, a quantificação da fadiga periférica é feita basicamente a partir desse estímulo aqui com o músculo relaxado, tá? Depois da contração. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ampliar essa curva de força aqui
deixar ela aqui em todo o slide, né, para ficar mais claro. Então, aqui um exemplo, né? Aqui nós temos uma curva de força no pré-exercício, que é essa linha preta, e aqui uma curva de força em uma situação pós-exercício, tá? Que é a linha vermelha aqui. Então, o que aconteceu aqui? Teve uma redução na capacidade do músculo de gerar força a partir do estímulo elétrico. Então, basicamente, o percentual de fadiga periférica é calculado a partir da diferença aqui do pico de força do pré-exercício em relação ao pós-exercício. Ou melhor, do pós-exercício em relação ao pré-exercício. O quanto que cai aqui do pós em relação ao pré é o percentual de fadiga periférica. Só lembrando, né, essa fadiga ela é periférica porque ela é fadiga do músculo, é independente do sistema nervoso central, porque eu estou estimulando o nervo motor. Então, a resposta do músculo, ela não é... essa queda na redução de força aqui, essa redução da força não pode ser explicada por uma diminuição do meu sistema nervoso central de recrutar o meu músculo. Por quê? Porque eu estou estimulando direto no nervo. Então, o sistema nervoso central sai fora. Ok? Então, aqui eu coloquei um exemplo. No pré-exercício, o pico de força é 105 newtons. No pós-exercício, 95 newtons. E aí, como que a gente faz a quantificação? Por meio dessa equação aqui abaixo, né, que eu coloquei. Então, fadiga periférica, né, o percentual é igual a pré, ou seja, o valor pré menos pós. O resultado dessa conta é dividido pelo valor pré vezes 100. Então, agora eu gostaria que vocês calculassem para ver quanto que dá esse cálculo aí. Só utilizar a fórmula aqui. Vou ficar aguardando. Um 9,52, é isso? Muito bem, Rafael. É uma conta bem simples, na verdade, né? Então, aqui 105, que é o pré, menos 95, dividido pelo pré novamente, vezes 100, dá 9,5, né? 9,52, aproximando 9,5. Bom, quantificamos a fadiga periférica. Então, agora a gente vai quantificar a fadiga central. Como que é a quantificação da fadiga central? Então, antes de pensar em fadiga central, a gente tem que entender o que é ativação voluntária, né? Que é o parâmetro que é utilizado para a quantificação da fadiga central. Então, aqui novamente a figura, né, com a força, o estímulo durante a contração, o estímulo após a contração. Então, esse índice de ativação voluntária, o que ele diz? O como eu consigo recrutar as minhas unidades motoras. Qual é o percentual que eu consigo voluntariamente recrutar as minhas unidades motoras. É isso que esse índice, que é chamado nível de ativação voluntária, vai dizer para a gente. E como que a gente calcula esse índice? Então, é 1 menos força sobreposta durante a contração voluntária isométrica máxima, ou seja, o que é essa força sobreposta? É o quanto aumentou do platô aqui, da força voluntária, para o choque. Ou seja, o quanto o choque aumentou do platô da força durante a contração voluntária máxima. Então, essa força sobreposta a gente divide pela força evocada potencializada após a contração voluntária isométrica máxima, que é essa aqui, né? É o estímulo com o músculo relaxado. Então, divide essa por essa. E aí depois multiplica por 100. Então,
É dessa forma que a gente calcula o percentual da ativação voluntária. Bom, aqui eu coloquei mais um exemplo hipotético. Pico de força muscular durante a contração voluntária isométrica máxima, 500 newtons. O que é esse 500 newtons? É isso daqui, ó. É o quanto eu consegui voluntariamente fazer de força. Tá? Pico de força com estímulo elétrico durante a CVIM, contração voluntária isométrica máxima. É isso daqui. Tá? Então, com o choque foi 505, sem o choque foi 500. Ou seja, a força sobreposta é 5 newtons nesse caso. Força evocada potencializada após a contração. É essa força aqui. É esse pico aqui, né? Então, esse pico é 100 newtons. Então, agora é a hora de vocês calcularem, né? Então, calculem para mim o percentual de ativação voluntária com base nesses dados aqui. E aqui está a fórmula. Em 95? Muito bem, Rafael. Então, na verdade, também é uma fórmula bem simples, né? Só substituir aqui 5, a força sobreposta, né? 505 menos 500. Divide por 100, que é a força evocada pelo músculo a força evocada pelo músculo é quando ele está relaxado, né? Em resposta ao estímulo elétrico. Depois faz 1 menos o resultado dessa conta, e depois vezes 100, e aí você tem o percentual de ativação voluntária. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, essa ativação voluntária, ela não é 100% em repouso, ela é sempre menor do que 100% por conta do que eu expliquei aqui, né? A gente não é capaz de recrutar voluntariamente as nossas unidades motoras. Então, por isso que quase nunca vai ser 100%. Vai dar 97, 95. Tem uma variação entre músculos também. Normalmente, músculos dos membros superiores, o percentual é um pouco maior, e dos membros inferiores é um pouco menor. Bom, agora sim, sabendo que é o nível de ativação voluntária e como que a gente calcula, agora a gente pode quantificar o grau de fadiga central. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Na verdade, esse exemplo aqui é o mesmo anterior, né? Que seria uma situação pré-exercício. 95%, né? Como o Rafael calculou. E aqui eu coloquei uma outra situação pós-exercício, que daí aqui é 87%. Então, agora a gente faz a quantificação da fadiga central utilizando a mesma equação que eu usei para a fadiga periférica. Ou seja, ativação voluntária no pré, menos ativação voluntária no pós, dividido novamente pela ativação voluntária no pré, vezes 100. Então, calculem essa para mim. Quanto tá? 8,42. 8,42? Isso, muito bem. 8,4, né? Aproximadamente. Muito bem. Quem que falou foi o Éder? Foi a gente aqui do hospital, até por sinal, aproveitando. Nas outras duas a gente calculou mais rápido com o Rafael, mas pela distância aqui não deu tempo de chegar. Mas nós tínhamos calculado antes, Rafael. Não pense que você ganhou. Ah, vem chorar agora, pare. Bom, pessoal, então, a parte da quantificação é basicamente isso. Não sei se ficou alguma dúvida do pessoal. Alguém quer perguntar, não entendeu, quer que eu volte? Deixa eu voltar aqui para a reunião. Se não entendeu, pode falar que eu explico novamente, sem problemas. Acho que ficou bem explicado, Júlio. Pode
pode tocar o barco. Tá bom, beleza. Bom, na verdade eu tô já no final, né? Quase terminando já. Só falta falar um pouco de algumas aplicações da pesquisa, né? Daí eu encerro aqui a minha fala. Bom, aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Só para finalizar. Fica falando aqui de fadiga, né? Central, periférica, mas e daí, para que a gente usa isso? Enfim, para que serve isso, né? Para que a gente utiliza? Dar alguns exemplos. Aqui eu trouxe 2 estudos que utilizaram essa técnica, né? Então, o primeiro exemplo, fadiga neuromuscular e capacidade de exercício na fibromialgia, né? Que é uma temática de estudo minha. Então, aqui o que foi feito, né? Basicamente foi comparado o grau de fadiga entre indivíduos que têm fibromialgia e indivíduos que não têm fibromialgia, indivíduos controle, né, que a gente chama. Então, aqui no painel A, a gente vê aquela força evocada, né, pelo músculo em repouso, que aqui é chamado de TWP, né, a sigla, durante um protocolo de exercício de extensão de joelho com a intensidade sendo progressivamente aumentada, aqui até a exaustão. Aqui a bolinha branca são indivíduos controles, né, sem fibromialgia, e aqui indivíduos com fibromialgia. Então aqui os indivíduos foram fazendo as contrações do quadríceps, né, e foi sendo feita essa avaliação neuromuscular após cada série aqui, após cada intensidade, né? E aqui a curva dos indivíduos com fibromialgia foi diminuindo mais do que nos indivíduos saudáveis, ou seja, esses indivíduos têm maior desenvolvimento de fadiga periférica ao longo do exercício resistido aqui, em comparação com os indivíduos sem fibromialgia. Aqui, nesse caso, tem o painel A e o painel B. O comportamento aqui é bem parecido, né? A única coisa que muda aqui no painel B é que a frequência de estimulação foi diferente. Aqui foi 100 Hz. O que significa isso? São 100 pulsos por segundo. Diferente daqui, que é 1 pulso por segundo. Então, muitas vezes, vocês podem ver em alguns artigos que o pessoal aplica estímulos com diferentes frequências. Isso é muito utilizado para verificar se essa fadiga periférica tem relação com a capacidade do retículo sarcoplasmático de liberar cálcio. Isso normalmente é observado em frequências menores, tá? Então, por isso que tem essa aplicação de diferentes frequências. Porque em frequências mais altas, como 100 Hz, por exemplo, ocorre a liberação de cálcio igual, não tem diferença. No entanto, quando uma frequência menor, de 1 Hz, por exemplo, pode ter uma diferença no pós-exercício. Então, isso indica que essa fadiga está relacionada com essa redução do retículo sarcoplasmático de liberar cálcio. E você consegue determinar isso aplicando um choque, né? Não precisa fazer um procedimento mais invasivo, né, como uma biópsia ou algo semelhante. Bom, aqui um segundo exemplo, né? Como eu sei que o Bruno está estudando DPOC, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui com uma DPOC. Na verdade, é um exemplo bem parecido com o anterior, né? Só basicamente mudando a doença. Então, fadigabilidade do quadríceps após o exercício, né, em pacientes com DPOC. Então, aqui o que foi feito foi semelhante ao estudo anterior. Então, aqui foram 3 séries de exercício resistido, também no quadríceps, né, acho que extensão de joelho. E aqui nós temos três curvas aqui, né? Indivíduos saudáveis idosos, indivíduos com DPOC severa e indivíduos com DPOC moderado. Aqui, 100% é a medida do baseline, ou seja, a medida pré-exercício para os 3 grupos. E aqui você tem o percentual de redução em relação ao pré para cada grupo, né? Depois da primeira série, depois da segunda série e depois da terceira série.
Então, aqui a gente vê que os indivíduos com DPOC severa têm uma redução maior em relação ao pré, comparado com os indivíduos com DPOC moderada e indivíduos sem DPOC. Ou seja, eles fadigam mais aqui na primeira, segunda e terceira série. Da mesma forma, os indivíduos com DPOC moderado têm um desenvolvimento de fadiga maior comparado aos indivíduos saudáveis e menor comparado aos indivíduos com DPOC severa. E, lógico, tem toda a explicação fisiológica para isso, que o Bruno sabe explicar bem melhor do que eu, por sinal. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês nessa reunião. E fico disponível para perguntas, dúvidas, nesses últimos 5 minutos que restam. Obrigado aí pela atenção. Muito bem, Júlio. Rafael, só pode encerrar a gravação lá, por favor?